Olá, boa noite para você. Hospitais e unidades de pronto atendimento de BH estão lotados. É que muitos pacientes estão com suspeita de dengue. Hoje, homens do Exército se juntaram às equipes do governo no combate ao mosquito. Pode soar estranha a presença do Exército, mas essa virou mesmo uma guerra. 400 militares vão vistoriar casas e orientar os moradores. Os homens do Exército se dividiram em equipes e foram para as ruas. Teve morador que ficou surpreso com a visita dos militares. Até assustei, porque falei, gente, o que será que está acontecendo? Que a gente toma bastante cuidado. De casa em casa, olhares atentos a tudo que possa servir de criadouro. No quintal de Dona Darcy, foram encontrados vários lugares em que o Aedes aegypti pode se proliferar. A nossa orientação é que se retire ou que se guarde em local propício. Então, ali, nesse local que está, é um local de risco, porque se chover, né? E uma chuva de vento, com certeza nós vamos ter criadouros ali. A lona que serve de cobertura para a garagem também foi reprovada. Essa lona aqui, para nós, ela não pode permanecer no local que está, porque está colocando em risco não somente a vida do morador, né, das pessoas que residem aqui nesta residência e toda a população em volta. Eu vou falar para o meu irmão que ele tem que tirar. Eu mesmo que já falei para ele, antes de vocês passar, que isso está errado. A casa da Dona Darcy fica na região oeste de BH, no bairro Salgado Filho, onde desde o início do ano já foram notificados 170 casos de dengue. 400 homens das Forças Armadas realizam esse trabalho minucioso junto com os agentes de endemias em 13 bairros da capital até quinta-feira. Depois, a conscientização para acabar com o Aedes aegypti será nas escolas. Foram programadas em 4 etapas. A primeira etapa foi a conscientização do público interno dentro dos aquartelamentos. A segunda etapa aconteceu no dia 13, que foi o dia do esclarecimento, e hoje é a terceira etapa, com o combate casa a casa. Ao término dessa semana, nós teremos já o início da quarta etapa, que será as palestras nos estabelecimentos de ensino. Se o combate não for uma responsabilidade de todos, cenas como essa, de gente sofrendo com os efeitos das doenças transmitidas pelo mosquito, vão continuar frequentes. Nesta UPA, no Barreiro, uma área da recepção precisou ser reservada para fazer a triagem e a hidratação de vários pacientes com sintomas de dengue. Um teste rápido. É uma avaliação clínica. É. Aí depois ela vai para o médico, passa para o médico e o médico aí pede os exames necessários. Aí é água e soro. O paciente hidratando até o médico chamar. A maioria dos pacientes não tinha previsão de atendimento médico. Lá dentro está um caos. Eu, por exemplo, eu cheguei aqui tem pouco tempo, mas tem gente aqui que está aqui desde meia-noite, foi atendida agora de manhã. Porque a gente fica passando mal aqui, não sabe que hora que vai ser atendido. Não deram para você nem... Não, vou ter que esperar sentado aqui. Apesar disso, o prefeito Márcio Lacerda disse hoje que as UPAs de Belo Horizonte têm capacidade suficiente para atender a demanda aumentada pela doença. Para ele, a demora no atendimento é normal. A declaração foi feita durante a cerimônia de entrega de uma escola nova no bairro Jardim Vitória, na região nordeste da capital. A nova escola foi construída numa parceria público-privada e custou cerca de 13 milhões de reais. Foram abertas 1.400 novas vagas no bairro. Além de comentar as melhorias na educação, o prefeito falou sobre a dengue. Ele considerou normal a demora no atendimento nas UPAs, que têm ficado lotadas nos últimos dias de pacientes com suspeita da doença. Se você, como cliente de um plano privado de saúde, se você aparecer em um hospital conveniado, se o seu caso não for grave e de risco, você poderá esperar até 5 horas. Márcio Lacerda também falou sobre as obras para evitar os estragos que a chuva tem provocado em BH. Olha, nós não tivemos estragos significativos de ruas nas últimas chuvas. Portanto, é preciso estar atento nas medidas de prevenção de enchentes, e isso demanda obras e demandarão obras continuamente nos próximos anos. Ele falou ainda sobre a desapropriação do Iate Tênis Clube na Pampulha. Nós adotamos uma medida extrema porque as negociações
não chegaram a um nível razoável. As exigências da diretoria do clube se tornaram absurdas do nosso ponto de vista e nós achamos que agora, com essa medida extrema, haja mais boa vontade na negociação. Confira agora no mapa a previsão do tempo para amanhã em Minas. Céu nublado a encoberto e com pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas no sul e na zona da mata. Há possibilidade de chuva isolada no Triângulo e na área central. O sol predomina nas outras regiões. Em Belo Horizonte, mínima de 21 e máxima de 33 graus. Os termômetros vão de 22 a 36 em Rubim, de 23 a 34 graus em Iturama. Ficam entre 19 e 32 em Formoso e em Oliveira, mínima de 20 e máxima de 29 graus. A Comissão Extraordinária das Barragens da Assembleia Legislativa realizou uma audiência hoje para ouvir representantes das Polícias Civil e Federal quanto ao andamento dos inquéritos sobre o rompimento da barragem da Samarco em Mariana. Acidente ambiental que aconteceu em novembro passado e que foi considerado o mais grave da história no Brasil. Os inquéritos devem demorar mais de 40 dias para ficar prontos. Mas, segundo um dos delegados que investigam o caso, os indiciamentos feitos até agora foram por crime ambiental. Foi um indiciamento por crime doloso de assumir um risco de utilização da barragem Fundão com alguns problemas que ela já vinha apresentando desde 2009, ainda que com medidas para sanar esses problemas. É uma barragem, poderíamos dizer, doente, né? Um dado revelado durante a audiência pública chamou a atenção. Em 2012, 57 ações foram ajuizadas pelo Ministério Público Federal contra empresas que tinham barragens consideradas inseguras. Curiosamente, em nenhuma delas a barragem de Fundão foi citada. Um fato que chamou a atenção depois do desastre ambiental. Nós dissemos que era fundamental que parassem os contingenciamentos de recursos do DNPM e que o DNPM fosse dotado de uma estrutura suficiente. Esta recomendação foi respondida de uma maneira absolutamente formal, dizendo que o DNPM era autônomo, quando na verdade há uma autonomia formal, mas na prática não ocorre, e o DNPM não teve a condição de adotar medidas que, quem sabe, poderiam ter evitado essa tragédia. O procurador da República ainda destaca que o poder público também poderá ser responsabilizado pela tragédia. O poder público se omitiu na fiscalização, se omitiu previamente na emissão da licença ambiental. Estamos no curso aí de 60 dias, porque as investigações estão bem adiantadas, na iminência de adotarmos as ações de responsabilização dos agentes públicos. O crime existiu, a negligência pode ser considerada dentro da modalidade culposa, é uma das formas, a negligência, imperícia ou imprudência. E nesse caso será analisado no final. O deputado Rogério Corrêa, relator da comissão, disse que está convencido de que não houve tremores de terra antes do rompimento da barragem de Fundão, que provocou a morte de 17 pessoas e deixou 2 desaparecidas no maior desastre ambiental do país. Ele também destacou irregularidades na concessão de licenças para Samarco. Houve uma farra de licenciamento, uma licença de instalação ser dada num período de 2 meses por um empreendimento de tamanho porte, é muito pouco tempo para se fazer todas as análises. É, por exemplo, no mínimo estranho que o processo tenha saído de Belo Horizonte e ido para Supran da Zona da Mata. Ele não foi aprovado pelo Copan, foi dada uma licença provisória de operação, que é algo extremamente precário, por uma superintendência regional num projeto da envergadura desse. 3 carros foram incendiados hoje perto do viaduto da Floresta, em BH. O Corolla, o Clio e o Voyage estavam estacionados na rua que fica ao lado do viaduto. O Clio foi o mais destruído. A PM e os bombeiros estiveram no local antes da chegada dos donos, que foram acionados depois. Ainda não se sabe se o fogo foi criminoso. Alunos do ensino infantil de Varginha, no sul de Minas, estão sem café da manhã. A refeição foi cortada pela prefeitura para reduzir gastos. E a população, claro, está revoltada.
Como de costume, Otávio chegou com os filhos na escola minutos antes do início da aula para o café da manhã. Foi pego de surpresa, estou sabendo agora. Não tive nenhum aviso por parte da escola. Ué, porque a gente vinha de casa sem tomar café, que a gente já acorda quase na hora. Quando chega aqui, não tem o que comer. Só o CAIC possui 970 estudantes. Segundo os pais, o café era servido cedo e à tarde para alunos do ensino fundamental. Segundo a Secretaria de Educação, o corte foi preciso para reorganizar as contas a fim de superar a queda na arrecadação do município. O corte estaria dentro das regras do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que prevê um plano para a nutrição dos estudantes. Fizemos um estudo, não foi aleatório, um grupo de nutricionistas o ano passado estudou e viu que o impacto menor seria suprimir o café da manhã. A lei preconiza que nós temos que ofertar para quem estuda em período parcial 20% dos nutrientes diários, da necessidade diária da criança. E nós já fazemos isso. O corte irá refletir nas finanças do município. É uma economia de aproximadamente R$300 mil, mas que nós vamos ter um aumento na merenda de aproximadamente R$900 mil. Porque esse ano nós estamos aumentando significativamente o número de crianças na educação infantil. Mas mesmo cumprindo as regras nutricionais do governo federal, o fato é que com o corte muita gente começou o dia com fome em Varginha. Tem dia que a gente acorda atrasado, nem pensa no café, chega aqui e fica com fome. Agora eu te convido a ver um bom exemplo. Uma escola estadual do Barreiro, em Belo Horizonte, foi toda reformada. Comunidade e empresas particulares trabalharam juntas durante as férias, sem depender do poder público. A fachada da escola está novinha. Lá dentro o visual também ficou no capricho. Todas as paredes foram pintadas. Os vidros que estavam quebrados foram substituídos. O pátio ficou bem mais agradável. E o que dizer das salas de aula? Todas revitalizadas. Ficou bem mais interessante aprender assim. Bem melhor, quanto melhor a estrutura, melhor as condições para a gente ter mais qualidade no ensino. Ficou mais interessante, gostei. Ah, foi bom, né? Estudar num ambiente assim novo, né? Foi bom. Muito mais agradável, a escola está totalmente reformada e para os alunos aí aproveitarem, né, o ambiente escolar. Para a gente ter uma ideia da mudança, olha aí o antes e depois. Salas, corredores, a quadra de esportes. Além da pintura, as telas de proteção foram trocadas. Está tudo no jeito para a turma se divertir, aprender e promover competições em várias modalidades. E a primeira competição deles começou bem antes disso tudo ficar pronto. É que para ganhar a reforma, a escola teve que participar de uma disputa virtual com outras instituições aqui da região do Barreiro. E nessa partida na internet, a Escola Estadual Margarida Brochado marcou um golaço. Teve 80% dos 5.000 votos. Foi uma mobilização muito grande, né, de toda a comunidade escolar, e os alunos se empenharam muito nessa votação. Então foram famílias, amigos, pessoas, né, dentro mesmo da escola, mobilizados a votar e ganhar o concurso. A reforma fez parte do projeto Força do Bem, idealizado por uma imobiliária da região. A gente tem como objetivo fazer alguma mudança na nossa comunidade. Então, esse ano, a causa que a gente resolveu abraçar foi a educação, passando o desafio que não ia ser fácil, né? É uma obra grande, foi uma intervenção grande que foi feita aqui. E quem vai aproveitar a estrutura, que já tem 80 anos, sabe bem o valor dessa mobilização, que deixou tudo de cara nova. Foi muito importante para nós, né? Porque simplesmente uma infraestrutura de uma escola transforma muito na questão da educação e nos ensinos. Foi preso pela Polícia Civil o mandante do assassinato do prefeito de Chiador, na Zona da Mata. Tiago Souza Cassaro, de 30 anos, estava no comércio da mãe. Em depoimento, ele disse que o motivo foi uma desavença comercial. Há 2 anos, ele vendeu computadores para a prefeitura e não teria recebido o dinheiro. Os policiais chegaram até o criminoso durante uma ação conjunta das polícias militar e civil de Minas e também do Rio de Janeiro. O crime foi no dia 9 de fevereiro. O prefeito Moisés da Silva Gumieri, de 36 anos,
foi alvejado na porta de um clube de esquiador. Ele participava de uma festa com o filho. Os 2 executores, que usaram uma moto, já haviam sido presos. Eles revelaram à polícia que receberam R$4.000 de um intermediário para matar o prefeito a tiros. Esse homem, o quarto do grupo, continua foragido. Câmeras de segurança serão instaladas na Praça do Papa, em BH, até o meio do ano. A decisão foi tomada durante uma reunião para discutir as festas semanais que quase sempre terminam em confusão no local. A PM também promete vigilância mais acirrada. Para os moradores, a Praça do Papa virou terra sem lei depois que grupos de funkeiros passaram a se reunir no local. Os encontros duram até a madrugada e com muito som alto. Quem vive na região afirma que o consumo de drogas, bebidas e até sexo explícito acontecem na praça normalmente. A Praça do Papa, durante o dia, é uma praça dessa figura histórica de todos nós, que é o Papa João Paulo II. Mas a partir das 10 horas da noite não tem outro nome para falar da praça, que é a terra de ninguém, que é a Praça do Capeta. O Jornal da Alterosa já denunciou esses problemas. No início do mês, um casal morreu em uma dessas festas clandestinas. A suspeita da polícia é de que os jovens tenham sido espancados até a morte. A reunião também contou com a presença do deputado Fred Costa, que tentou intermediar a instalação de câmeras do olho vivo na praça. De acordo com a PM, o policiamento foi intensificado desde a última segunda-feira e até o final deste semestre, 3 novas câmeras do olho vivo estarão funcionando no local. Nós temos a informação da nossa diretoria de tecnologia e sistema que até o meio do ano, não só lá como em outros pontos de Belo Horizonte, nós teremos a concretização disso. Algumas antes, outras depois, mas nós temos que até o meio do ano isso acontece. A gente espera que junto a essas ações a gente ainda consiga o POV, que é o ponto fixo, e que a prefeitura possa fazer a sua parte com a guarda municipal e com uma fiscalização efetiva para evitar o comércio de produtos ilícitos e de bebida alcoólica para menores. Depois do intervalo, voluntários de Santa Luzia fazem o que deveria ser tarefa do poder público. Prestam socorro no lugar do SAMU. Você vai conhecer o trabalho já já. Aguarde. Voluntários prestam socorro às vítimas de acidentes em Santa Luzia, na Grande BH. É que a cidade está sem o serviço do SAMU há 3 anos. Qual que é o local exato da ocorrência? Ok, a ambulância já está a caminho, viu, senhora? A equipe de resgate chega rápido ao local e em poucos minutos a vítima de atropelamento está imobilizada e pronta para seguir para o hospital mais próximo. Felizmente, é apenas uma simulação. Mas no dia a dia, é assim que funciona o Servos, Serviço de Resgate Voluntário de Santa Luzia. São 37 profissionais, entre médicos, enfermeiros, bombeiros, brigadistas e técnicos de enfermagem, que se revezam no atendimento dos casos urgentes em Santa Luzia, Vespasiano, Lagoa Santa e até na Serra do Cipó. É um serviço de resgate que veio para atender toda a sociedade, a comunidade, que não tenha esse serviço constantemente. O trabalho totalmente voluntário e gratuito é bancado por esta escola, que forma brigadistas e bombeiros civis. São 2 ambulâncias à disposição para ajudar a salvar vidas 24 horas por dia. Um trabalho que faz toda a diferença em uma cidade como Santa Luzia. O município teve o serviço de SAMU interrompido em 2013 por causa da burocracia. O caso chegou a ser denunciado aqui no Jornal da Alterosa. Na falta do serviço, os servos entram em ação. Por dia são em média 3 atendimentos. Eu costumo falar que salvar uma vida é mais importante que qualquer outra coisa nesse mundo. É o que a gente nasceu para fazer, o que a gente estudou para fazer, é o que a gente faz com muito orgulho. Quando eu tiro minha farda e coloco ela de noite no cabide, eu falo assim, missão cumprida, eu posso dormir. Bacana, né? A edição desta terça termina aqui, eu volto amanhã às 7h15. Mas antes, a gente pode se falar pelas redes sociais. No Twitter, Ana Cris Pimenta, no Instagram, Ana Cris Pimenta TV. Obrigada pela parceria de sempre, boa noite para você. Tchau.